Olá, pessoal! Vocês sabem a diferença entre coaching e treinamento? Muito tem se falado sobre coaching e a gente já conhece treinamento há bastante tempo. Mas qual é a diferença entre um e outro? Porque às vezes tem pessoas que passam por um processo de coaching comigo, depois encontro no shopping, elas dizem assim: "Ah, eu fiz aquele curso contigo". Veja, coaching não é um curso, a não ser que seja um curso de coaching. Bom, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Bom, pessoal, para a gente falar sobre as diferenças entre treinamento e coaching, eu vou me permitir iniciar pelos processos de treinamento, porque é a ferramenta que é mais familiar para a maior parte das pessoas, porque todo mundo já participou de algum processo de treinamento na vida, seja um processo de treinamento formal ou informal. Então vamos pegar um exemplo da Synchrony para ficar mais fácil de ilustrar. Por exemplo, eu tenho um treinamento de liderança. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar esses participantes para uma sala. Então o treinamento ele vai ser coletivo e esses participantes eles vão receber conceitos e ferramentas sobre liderança. Então a gente vai ver ali como é que a gente pode identificar talentos dentro da nossa equipe, como é que a gente lida com limitações dos integrantes da nossa equipe, como é que a gente faz um bom processo de delegação, como é que a gente dá bons feedbacks, por exemplo. Então, esses participantes, eles vão aprender de forma coletiva sobre essas ferramentas e cabe a eles voltar para o seu espaço de trabalho, para a sua realidade, para a sua equipe e colocar em prática as ferramentas que foram vistas no treinamento. No entanto, no treinamento a gente não consegue entrar na realidade individual de cada um, porque é um processo coletivo. Então, cabe ao participante fazer essa adaptação. Então, o participante vai ver essa ferramenta e ele vai ter que chegar na empresa dele e adaptar esta ferramenta à sua realidade específica. No processo de coaching, isso é um pouco diferente. A gente já vai ver por que essas diferenças acontecem. No treinamento, ainda cabe a gente falar que o número de horas de treinamento é menor do que o número de horas de um processo de coaching. Então, normalmente os treinamentos são mais rápidos. Bom, vamos falar então dos processos de coaching. O processo de coaching, ele é muito diferente do que um processo de treinamento de liderança. Por exemplo, se eu tenho um processo de coaching em liderança, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é, junto com esse líder, observar e fazer uma análise do perfil desse líder para que a gente possa identificar como o perfil daquele líder tem impacto na sua equipe. A partir da identificação do perfil de liderança deste executivo, a gente vai passar a estudar a equipe dele na prática e que desafios essa equipe está enfrentando nesse momento. Então, a gente vai falar sobre os desafios da equipe e também sobre os desafios que ele tem com cada integrante da equipe. Então, a gente vai estudar como ele vai gerenciar cada pessoa dentro deste momento desta equipe. E as ferramentas, diferente do treinamento, que as ferramentas são coletivas e são mais genéricas, num processo de coaching, cada ferramenta é construída de acordo com a necessidade individual daquele executivo. Por isso dá bastante trabalho, né, gente? Tem que olhar o executivo, a realidade da equipe, e a gente vai construir uma ferramenta customizada para a necessidade dele. Então, de acordo com o que ele está precisando naquele momento, cabe à Synchrony fazer uma profunda pesquisa e trazer as ferramentas e os elementos necessários para que ele possa aumentar a sua performance como executivo. Bom, esse processo de coaching, normalmente na Synchrony, acontece em reuniões de 1h30, uma vez por semana. Por quê? Porque esse executivo, ele vai ter que ter aquele tempo entre uma sessão e outra para colocar essas ferramentas em prática. Então, ele vai conversar com o coach, ele vai conversar comigo,
a gente vai definir que estratégias ele vai colocar em prática durante aquela semana. Passou uma semana, ele volta para uma nova sessão de coaching e a gente vai avaliar esses resultados. Então, que resultados ele teve com essas estratégias e quais são os novos desafios que aquela equipe tem para uma nova semana. Então, que competências ele vai investir no seu próprio desenvolvimento naquela semana e que estratégias ele vai colocar em prática. Normalmente, o processo de coaching é um processo que dá muito resultado, tanto para aquele executivo quanto para aquela organização. Só que tem um detalhe: esse executivo ele precisa se dispor a colocar aquelas estratégias em prática. Então, o processo de coaching não é um processo teórico, é um processo em que ele vai, durante o processo de coaching, se desenvolvendo e também já aumentando de performance. Então, ao final de um processo de coaching, esse processo de coaching normalmente já se pagou. Por quê? Porque aquele executivo colocou ferramentas em prática que fez com que a sua equipe tivesse um aumento de resultado, ou seja, o investimento feito no próprio coaching já retornou através do aumento de desempenho daquele executivo e também da sua equipe. Bem bacana, hein? Por isso, o valor de investimento do coaching, porque dá um monte de trabalho, também é maior, né? E o número de horas normalmente empregados em coaching também é maior. Então, essa é a diferença entre treinamento e coaching. Se a gente puder usar as duas ferramentas combinadas, a gente pode ter um resultado ainda maior. Vou pegar um outro exemplo também da Synchrony para vocês entenderem. Por exemplo, a gente ajuda negociadores a fazer bons processos de negociação internacional, porque, como vocês sabem, a Synchrony é uma consultoria que tem experiência internacional. Então, num treinamento de negociação, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar conceitos e ferramentas sobre como fazer uma boa negociação internacional. No processo de coaching e negociação internacional, a gente vai conversar sobre, ok, com quem você precisa negociar? Eu preciso negociar com chineses. Então, a gente vai estudar aquela equipe de negociadores chineses com qual esse negociador vai se encontrar e o que ele deve falar, o que ele não deve falar, como é que ele cumprimenta um chinês, que tipo de presente ele vai dar. E daí ele vai começar a ter essa negociação com os chineses e vai ter o processo de coaching em paralelo. Então, imaginem o resultado extraordinário que um processo de coaching como esse pode gerar. É muito bacana mesmo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado clara a diferença entre treinamento e coaching e que vocês possam usar as duas ferramentas no momento certo para promover excelentes resultados em gestão de pessoas. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Synchrony, curtirem o vídeo, ativarem as notificações para vocês saberem quando tem vídeos novos aqui. Também vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo que experiências vocês tiveram com coaching e também com treinamento e que a gente possa se ver na semana que vem para mais dicas sobre gestão de pessoas. Muito obrigada, até a próxima!